Bom dia, graças ao Senhor, podemos adorá-lo, meditar na sua palavra e hoje vamos finalizar o nosso estudo sobre o terceiro grande mandamento. São 10 mandamentos, estamos estudando o livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 5 trata exatamente o início dele, dos 10 mandamentos. O outro capítulo que apresenta os 10 mandamentos é Êxodo 20. Por que repetiu? Por causa do pecado do povo, né? Por que que às vezes os ensinos da Bíblia se repetem? Por causa do pecado das pessoas. Então, às vezes é necessário repetir algumas verdades e para uns nem entra, para outros essa verdade é acolhida. E aqui nós estamos estudando a segunda proclamação da lei. A primeira foi em Êxodo 20, né? Passaram um ano no Monte Sinai, e lá, neste um ano, eles receberam os 10 mandamentos, vários outros mandamentos. Os 10 mandamentos resumem a lei de Moisés, e depois foi construído o tabernáculo, o templo móvel para adorar Israel, para adorar o Senhor, Deus de Israel, lá em Êxodo, né? No livro de Êxodo, até o capítulo 40, o tabernáculo é consagrado, certo? E então chegamos aqui em Deuteronômio. O povo não creu que podia entrar na terra prometida, por causa da sua incredulidade e falta de fé. Eles passaram 40 anos rodando pelo deserto até ter uma outra oportunidade para entrar. Só que não foi só isso. Nesses 40 anos, aquele povo todo morreu. Não, morreu porque Deus os matou, porque não tiveram fé. Ah, mas o Deus do Antigo Testamento é muito severo. Não, é o mesmo Deus de hoje, é porque o Senhor não tolera o pecado. E então, mas veja como Deus é bom. Às vezes a gente foca em Deus só as coisas, né, difíceis que Deus coloca, como o seu juízo, mas é importante ouvir isso. Mas Deus é bom, porque Deus deu outra oportunidade para Israel, e Israel ia entrar, né, depois de Deuteronômio, com Josué, entra na terra que Deus prometeu. Talvez você pense assim, por que Deus queria que Israel estivesse numa terra, né? É a reforma agrária de Deus, né? Não é. Né? O objetivo todo era a glória de Deus, o objetivo todo era teológico. Como assim? Precisava daquela terra para que as outras nações entendessem a salvação que partia da promessa de um Messias. Sem uma terra e um povo numa terra e um templo, as nações do mundo antigo não entenderiam a salvação que Deus estava oferecendo a estas nações. E então chegamos no terceiro mandamento. No terceiro mandamento, nós já estudamos este mandamento, está lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 11, nós já estudamos esse mandamento sobre a ótica do Antigo Testamento, num domingo, já estudamos o terceiro mandamento sobre a ótica do Novo Testamento, e agora vamos estudar verdades muito práticas sobre o terceiro mandamento para as nossas vidas. O terceiro mandamento é não tomar o nome de Deus em vão, Deuteronômio 5, verso 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, Deus, ele vai cobrar, não terá por inocente quem toma o nome dele em vão. Nós estudamos já o primeiro e o segundo mandamento. Primeiro, não terás outros deuses. O segundo, não farás imagens de Deus. E agora o terceiro mandamento, não tome o nome de Deus em vão. Veja que todos têm a ver com a pessoa de Deus, a santidade de Deus, e como Deus preza pelo nome dele, como Deus preza pela pessoa dele. Por quê? Porque ele é o soberano, ele é o todo-poderoso, ele é o criador do céu e da terra, e não existe ninguém maior do que o Senhor nosso Deus. E então chegamos aqui ao terceiro aspecto, que são verdades sobre o terceiro mandamento. O terceiro mandamento, como a gente viu, fala do nome de Deus. Então, trata de não sermos irreverentes. É uma forma de quebrar o terceiro mandamento, é a irreverência em relação a Deus, não só no culto público, mas no seu culto particular.
na sua vida com Deus. Eu não entendo crentes que fazem piadas e falam piadas de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Tenha muito cuidado com essas coisas, porque isso quebra o terceiro mandamento. O nome de Deus é sagrado, é santo, como nós vimos já em outros domingos. Mas também, uma quebra do terceiro mandamento é você jurar falsamente pelo nome de Deus. Talvez hoje a turma nem faça muito isso, as pessoas não usem tanto devido ao secularismo ao nosso redor, mas existe essa ideia de jurar por Deus, jurar pelo céu, pela terra, que são criação de Deus. Então, jure em nome de Deus, ou faça um voto a Deus, só que você tem que cumprir. Não é pecado jurar ou votar, é pecado não cumprir o voto ou o juramento que você fez. Então, juramentos ou votos eram uma prática legítima no Antigo e no Novo Testamento, e pode ser também hoje. Só lembrando, juramento ou um voto não é uma promessa, certo? Não é uma barganha, não é isso, mas é uma forma de você se comprometer com Deus, entende? E aí você esperaria a bênção de Deus na sua vida, você se compromete com o Senhor. Isso era muito claro em vários aspectos da lei. Eu vou só citar um exemplo em Números 30. Números 30 fala, verso 3, de uma lei acerca de uma moça que fazia um juramento. Olha que interessante. Números 30, verso 3, diz assim: quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguém, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Olha como é interessante. Essa moça, talvez, a abstinência é o jejum, um exemplo, né? Ela não podia fazer voto de nazireu, que era para homens, né? Então, ela se obrigou a um jejum severo, um jejum de dias, porque ela fez um voto a Deus: Senhor, quero casar, então eu vou jejuar e orar para ter um marido que preste, né? Então essa moça, isso é uma sugestão para rapazes e moças aqui: jejue e ore para que Deus te dê, né, um marido, uma esposa que preste, crente, que leia a Bíblia, homem, mulher de oração. Eu estou brincando, mas é sério, é muito sério. Só que essa moça, digamos, ela está precipitada, ela é muito jovem, ela quer casar logo, e não precisa, tem calma. O pai dela viu que ela está se precipitando, e aí diz: pare o seu voto. Mas pai, eu já votei, se eu quebrar o voto, eu vou pecar contra o Senhor, eu já fiz um voto. Não, mas pode encerrar, não tem problema. E realmente Deus aprova esse tipo de conduta. Por quê? Porque quando esta moça está morando com seus pais, ela está debaixo da autoridade dos seus pais. Então, o líder é o pai. Entende isso? Da mesma forma, acontecia com filhos homens também. Na nossa cultura, fez 18 anos, meio que independente. Nos princípios da Escritura, quando casa, é que você se torna independente. Tem as exceções e tal, mas essa é a regra geral, entende? Então, é por isso que filhos adultos que se tornavam beberrões, só um parêntese aqui, ou pecavam em áreas terríveis contra o Senhor, os pais os levavam à porta da cidade para serem apedrejados. Eram julgados pelo sacerdote daquela cidade, e depois o povo apedrejava esses filhos rebeldes que não obedeciam seus pais. Não eram filhos crianças nem jovens, eram filhos adultos, que ainda estavam na dependência dos pais. Então, isso é muito importante. Na modernidade,
isso meio que se acabou. Mas o princípio bíblico existe. Quando você mora com seu pai, sua mãe, você deve obedecer. No dia que você não depender mais do seu pai e da sua mãe, aí você toma suas decisões. A ideia é que isso aconteça quando você se case, mas na nossa época nem sempre acontece assim. Mas a questão aqui é do voto. O voto era em nome de Deus. Quebrar esse voto era quebrar o terceiro mandamento. Desobedecer o terceiro mandamento era punido com apedrejamento. Entende? Lembra que Jesus, no Novo Testamento, ele ia sendo apedrejado por pelo menos 2 vezes, porque os judeus julgaram que Jesus estava blasfemando, porque Jesus disse, eu sou, que é o nome de Deus. Jesus se coloca como Deus. Os judeus não toleram isso, porque eles não reconhecem que Jesus é Deus, mas Jesus é Deus. E então eles pegaram em pedras para apedrejar o Senhor Jesus Cristo, porque eles estavam cumprindo a lei de Moisés, contra o autor da lei. O próprio Deus que criou a lei, eles queriam apedrejar. Que coisa sem sentido. Eles não enxergavam Jesus como Deus ali. Então essa moça, ela tinha medo de ser punida e apedrejada porque fez um voto a Deus e estava quebrando o voto. Nossa palavra, ela é muito forte. Vivemos numa época que os crentes não têm mais palavra. Se você tem um automóvel e você vai vender, e você diz, não, eu vou vender por 30 mil, só que no outro, vou vender, pronto, garantiu para a pessoa que você vai vender, e no outro dia você descobrir que ele vale 50 mil, você tem que vender por 30, porque você falou, pastor, o senhor é muito rígido. Não, é a nossa palavra. Eu posso, no máximo, chegar e dizer, olha, se você quiser eu lhe vendo por 30, mas ele vale mais. Me libere da minha palavra. Aí você pode até negociar isso. E a pessoa, não, você disse 30 é 30, está aqui o carro. Acabou. Por isso que eu sempre digo para os meus filhos, eu não prometo nada. Tudo que eles me pedem, eu digo, vou ver. Eu não me comprometo. Tudo eu avalio e negocio, porque se eu disser, eu tenho que cumprir. Então, geralmente, quando alguém me pergunta alguma coisa, estou pensando, vamos ver, vou orar. Eu não vou me comprometer antes de pensar, porque se eu disser, eu tenho que fazer, mesmo correndo o risco de ter prejuízo, ou de tempo, ou de trabalho, ou de alguma coisa, não é verdade? Então, a gente vai aprendendo com a vida. Deus também fez juramentos, assim como nós juramos por Deus, votamos ao Senhor, e isso está estritamente ligado ao terceiro mandamento, Deus fez votos, Deus jurou, e o que Deus jura, com certeza vai acontecer. Lá em Gênesis 22, verso 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O que eu destaco desse versículo é, jurei por mim mesmo. Nós juramos por Deus. Deus jura por Ele. Por quê? Porque não tem ninguém maior do que Deus. Aqui é Deus jurando, entende? É o Senhor mesmo jurando. E como Abraão não negou Isaque naquele dia do sacrifício, Deus está dizendo, a tua descendência, ela vai crescer, e as nações, elas vão ser abençoadas pela sua descendência. Você vai ter as cidades dos seus inimigos. Deus começou a cumprir essa promessa em Josué, mas não terminou. Ainda hoje, Israel não possui as cidades dos seus inimigos. Mas um dia isso vai acontecer. Porque jurei por mim mesmo, diz o Senhor. É simples, né? É que nem hoje. Você pode discordar do cenário geopolítico de hoje, não interessa. Um dia, Deus vai cumprir a promessa, as nações vão viver, como a gente lê em Isaías, vão ouvir a palavra de Deus que vem de Jerusalém, talvez do próprio Messias já governando, né, no momento em que Israel for convertida ao Senhor no futuro.
Deus tem um plano para essa nação, Deus tem um plano para muitas outras nações que vão se converter também pela pregação de Israel. Hoje, quem prega o evangelho é a igreja, infelizmente não é Israel. Israel precisa de missionários lá, Israel precisa ouvir do evangelho, como várias outras nações também, hoje. Mas no futuro não haverá mais igreja, a igreja tem tempo limitado para acabar, quando Jesus chamar a sua igreja, e Israel vai se converter em massa e vai voltar a pregar o evangelho. Em 2 Samuel, Deus também vota, lá a partir do verso 7, olha, 2 Samuel, capítulo 3, verso 7, diz assim: Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: Por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço benefícios à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher? Só para explicar, todo mundo está errado aqui. Isbosete está errado, Abner está errado, está todo mundo errado aqui, certo? Mas o importante é o verso 9. Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Saul estava morto, Isbosete reivindica o reino, só que ele é fraco. Abner era o general de Saul, ele era forte, ele é que realmente controlava o reino de Israel. Davi estava reinando mais em Judá, mas não tinha o controle das tribos, e por conta dessa afronta de Isbosete, Abner, ele decide entregar o reino para Davi. Ele tinha o poder. Você vê, você pode ser o rei, mas o outro pode ter o poder, Então, as coisas não são tão simples assim na vida. Mas o importante para o nosso estudo hoje é como jurou o Senhor a Davi. Abner conhecia a palavra de Deus, conhecia o juramento de Deus a Davi, de que Davi ia reinar. Só que Abner era um pecador, e ele estava garantindo o reinado de Isbosete. Ele estava sustentando Isbosete no reino, que era filho de Saul, entende? O filho legítimo. Então, ele estava sustentando o reinado dele, mas ele sabia que o que Deus queria era Davi, mas ele tinha os interesses políticos, econômicos, militares dele. Mas quando ele foi desgostado, meu amigo, se não é para eu usufruir desse reino, eu vou dar logo para Davi, ele é mais correto e justo, e é o que Deus quer mesmo. Então veja como Deus usa até os pecados dos homens para cumprir a sua vontade, e a vontade de Deus vai acontecer, mas Deus jurou a Davi dar o reino a ele, como jurou a Abraão dar as cidades dos seus inimigos para a sua descendência. Deus também jura e cumpre. Então, o terceiro mandamento, que tem a ver com o nome de Deus, significa que se você fala, você tem que cumprir o que você está dizendo. Sua palavra, ela é importante. Por quê? Porque você é filho de Deus, porque você é um embaixador do Senhor Jesus Cristo, discípulo de Jesus, você representa o reino de Deus na terra, você é templo do Espírito Santo de Deus. E talvez você se sinta com o ego muito inflado agora. Eu acho que você deveria sentir o peso da responsabilidade e apelar ao Espírito Santo de Deus para lhe capacitar, porque essa é a nossa missão, representar o Deus Todo-Poderoso nesta terra. Todo crente em Jesus, independente da sua igreja, tem que representá-lo assim. Isso também é carregar o nome de Deus, tomar o nome de Deus. Isso não pode ser em vão. Jesus, no Novo Testamento, falou contra juramentos levianos, juramentos falsos, juramentos que eram quebrados por qualquer coisa. Não só o Senhor Jesus Cristo, mas também Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, fala contra juramentos levianos. Lá em Marcos 6:22 nós lemos: entrou a filha de Herodes e dançando agradou Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe:
Se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Então Herodes fez um juramento impensado, mas ele cumpriu. Ele deu a cabeça de João Batista, mas com muita tristeza e medo, né? Então é um juramento errado. Temos que ter cuidado com os juramentos que fazemos, porque se você jura, se você diz que vai fazer, você tem que cumprir, e obviamente você está jurando pelo nome do Senhor, mesmo que você não diga. Não é questão de palavra mágica, entende? Só é pecado se eu jurar pelo nome de Deus. Você fala o nome de Deus. Não, o nome de Deus está em você, né? Você carrega o nome de Jesus na sua vida. Então a sua palavra ela tem que ser confiável, firme. Mateus 23:16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro do santuário que santifica o ouro, ou o santuário que santifica o ouro? Então, eles não queriam ser pegos em certos juramentos, então eles juravam não pelo santuário, mas pelo ouro do santuário. Se eu jurar pelo ouro do templo, eu posso quebrar. Se eu jurar pelo templo, eu não posso quebrar. Então, eles tinham essas formas de se esquivar dos seus juramentos. Mateus 26:74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Pedro nega Jesus por meio de um juramento. Eu juro em nome de Deus que eu não conheço esse homem. Quer dizer, ele quebrou todos os mandamentos ao negar Jesus, brincando aqui, exagerando, mas especificamente Pedro aqui quebra o terceiro mandamento, porque jura de uma maneira extremamente mentirosa e falsa. Aqui, veja que são tipos de juramentos que nós devemos observar. E em Mateus 5,33, Jesus condena enfaticamente o voto leviano e supérfluo. Mateus 5,33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso. Aqui é o terceiro mandamento, claramente. Mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então, Jesus ele não está condenando o jurar, ele está ensinando o que significa jurar ou votar. É a sua palavra, quando você diz que vai fazer algo. Na antiguidade, tudo funcionava meio pelo um juramento, um voto. Hoje não tem tanto essa prática, mas a ideia é que se você se comprometeu, você tem que cumprir. Você tem que cumprir. Se você se comprometeu com o irmão, você tem que cumprir. Se você se comprometeu com o seu trabalho, você tem que cumprir. Você não pode simplesmente abandonar, deixar para lá. Se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Ou então não se comprometa. É simples. O que não pode é você comprometer-se com as coisas, que é o juramento, o voto, e simplesmente não comparecer, não aparecer. E, obviamente, isso tem implicações muito sérias, como a do casamento. O casamento é um voto. O casamento você está se comprometendo, é uma aliança por juramento. Você está jurando em nome de Deus que você vai fazer aquela mulher feliz para a glória de Deus, que você vai fazer aquele homem feliz para a glória de Deus. Você está se comprometendo. Cumpra. Não é uma questão de emoções, de sentimentos, de quando eu tiver vontade eu vou cumprir o voto, meu voto de amor no casamento. Não tem a ver com emoção ou vontade. Boas emoções virão, às vezes nem tão boas, mas você tem que cumprir o voto. Entende? Então, o crente, ele é comprometido com a sua palavra. E aí Jesus encerra, verso 37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, é do diabo. Se você diz que faz e não faz, isso é do diabo. Qualquer coisa na sua vida. E é aí que você quebra o terceiro mandamento. É melhor não dizer, é melhor refletir. Lembra de Eclesiastes, né? É melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas se você diz que vai fazer, faça. Ou então diz: eu vou pensar, tudo bem.
Ou então diz, não, não posso. Ok, mas você tem que ter uma palavra assertiva. Esse é um ensino do terceiro mandamento. Na época, os judeus juravam muito. Eu juro pelo templo, eu juro pelo ouro do templo, eu juro pelo céu que Deus quer, eu juro não sei o quê. Só que depois eles quebravam os juramentos. Qual o sentido disso? Diga sim ou diga não, mas não jure. Jesus ele está ensinando o princípio correto do Antigo Testamento. E Tiago 5,12, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, um sim, e o vosso não, um não, para não cair em juízo. Jesus disse, o que passar disso é do maligno. Tiago diz, se você não votar da maneira correta, é juízo de Deus sobre a sua vida. Vivemos numa época em que os crentes envergonham o nome de Deus, porque não falam a coisa certa. No comércio, nos negócios, é melhor tomar prejuízo e manter limpo o nome de Deus, que Ele é limpo, que Ele é santo. Nós é que sujamos o nome do Senhor. Quando um crente, ele fala, a palavra dele tem um peso, porque ele carrega o nome de Jesus. O crente, ele prega uma palavra santa e perfeita durante o seu dia a dia. Então, ele não pode quebrar, não pode. Já vi muitos exemplos, né? Pastores e crentes, e pastor também é crente, quebrando, né, o mandamento, esse terceiro mandamento. Não é para a igreja, a gente pode burlar aqui um negócio, é para a igreja. Que história! A igreja que tem que ser o mais correto possível, não é verdade? Então, e a gente tem que ter e isso, irmãos, acontece por conta da nossa cultura de corrupção. O brasileiro, nós brasileiros, somos extremamente corruptos, até nas pequenas coisas, né? Quando você está lá no supermercado e pega uma uva e bota na boca, você pagou pela uva? Você roubou. Eita, pastor, isso é sério demais. É óbvio. Claro, a uva é sua. Você gostaria de ser roubado? Você gostaria de que uma pessoa entrasse na sua casa e vou roubar aqui uma banana da casa do pastor? Você não gostaria. Eu ia ficar escandalizado. Pessoa, vou dar um cacho de banana para aquele. Mas isso nunca aconteceu, é só para deixar claro. Mas está entendendo? A nossa corrupção, ela é tão profunda que a gente faz certas coisas, é besteira. Não é besteira. Ah, o senhor é certinho. Não tem nada a ver. Eu lutei anos para deixar certas corrupções da minha vida, porque é difícil. Então, mesma coisa, leis de trânsito, cumpra, é lei, crente cumpre a lei. É simples. Nas coisas simples, nós temos que cumprir a vontade do Senhor. Se nós não conseguimos cumprir o mínimo, não cumpriremos o que a palavra de Deus nos diz para a glória do Senhor. O terceiro mandamento tem a ver com tudo isso, porque é tomar o nome de Deus em vão, quando você carrega o nome de Jesus e não obedece às coisas, às leis, os ensinos ao seu redor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe para vivermos assim. Capacita-nos, Senhor, a termos a Tua justiça. Capacita-nos, ó Pai, a termos a Tua integridade e retidão, para que da nossa boca seja sempre um sim ou um não, sem subterfúgios, sem enroladas, sem corrupção. Dai-nos desta santidade que vem do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ficar em pé para cantarmos o hino que antecede a celebração da ceia do Senhor, o poder da cruz. Vejo o amanhecer na escuridão, visto ao Calvário, foi a sós, por pecado
poder nesta cruz, meu perdão é Jesus, quem pagou meus pecados todos por mim na cruz. Oh, que grande dor vejo em seu sofrer, pois meus pecados carregou, e espinhos foi coroar o rei por todo o mal que fiz. Há poder nesta cruz, meu perdão é Jesus, quem pagou meus pecados todos por mim na cruz. Foge ao dia luz, há tremor no chão, Cristo levanta seu olhar, véu rasgado em dois, mortos a viver, consumado está. Há poder nesta cruz, meu perdão é Jesus, quem pagou meus pecados todos por mim na cruz. O meu nome está na dor que causei, livre eu estou por seu sofrer. Morte já não há, meu é o viver, pois meu Jesus me amou. Há poder nesta cruz, meu perdão é Jesus, quem pagou meus pecados todos por mim na cruz. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Pastor Valnei tem a palavra novamente. No primeiro domingo, nós tiramos esse tempo para celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para os crentes em Jesus, aqueles que já creram no Senhor Jesus, batizados por imersão nas águas, quer sejam desta igreja ou de outra igreja, você pode e deve participar da ceia do Senhor. Chamar os irmãos diáconos para nos ajudar na celebração da ceia. E também é importante destacar que a ceia do Senhor não é uma celebração mística, mas é um momento de adoração a Deus, onde relembramos o sacrifício de Jesus na cruz.